A tragédia de Santa Maria. Quarta parte. Os segredos do túmulo. Capítulo 2. Quando o inferno se rasga. Afastai-vos de mim, todos vós que obrais a iniquidade. Jesus Cristo. Durante os 2 anos vividos ao pé de mim, meu velho amigo Antônio de Barbedo, agora contando já os seus 57 anos, visitara fortuitamente a fazenda a título de convencer a esposa e a enteada a com ele residirem no palacete de São Cristóvão, a antiga residência que conhecemos. Acompanhei-o de ambas as vezes que o fez, temeroso de algo indefinível que se interpusesse entre ele e o tão precioso reajustamento que eu presenciava, ressuscitando-o do vulcão de dores em que o vira sucumbido, para o cumprimento dos sagrados deveres impostos pela existência. Com surpresa geral, porém, da última vez que tal se deu, Severina Soares, que desde tantos anos demonstrara pelo marido a mais avassaladora paixão, não só se negara a assisti-lo com os antigos desvelos durante a permanência em minha companhia, como parecia até mesmo temer agora a sua presença. Ouvindo dele os novos, arrazoados, justos e criteriosos, exaltara-se, advertindo que jamais abandonaria aquela casa, a que tanto se afeiçoara, e afastada da qual jamais poderia viver. Algo contrafeito, o antigo escravocrata tentou convencê-la a se decidir acompanhá-lo a bem da harmonia geral, visto que, não mais pretendendo residir em Santa Maria, não existiria necessidade de se ver isolado da família, cuja ausência o enervava, uma vez que administradores competentes e fiéis estariam à testa do importante núcleo agrícola de sua propriedade. Ouvimos, porém, atônitos, que a estranha mulher respondia vibrante e colérica. Saia, saia daqui tu antes, com aquela a quem mais amas neste mundo. Saia e deixa-me ficar aqui recordando os dias felizes que passei antes dela chegar. Queres levar-nos para a capital porque desejas repudiar-nos, abandonar-nos na cidade imensa, para depois aqui tornares e te regalares ao seu lado com os festins de outrora? Não, jamais. Sou zeladora desta casa. Para tal desempenho aqui, entrei há mais de 20 anos. Aqui morrerei. Dir-se-ia que sua mentalidade reportava-se às cenas passadas entre si própria e o marido, pois que repetia frases textuais, como mais tarde asseverou Barbedo, e que parecera esquecida de que Esmeralda já não pertencia ao mundo dos vivos. Advertiu meu compadre de que sua esposa acusava estranhos sintomas e urgia tratamento especializado. Reconhecia a alquebrada, pois não a esqueçamos de que fora bela mulher, galharda e sedutora, não obstante a deficiência da educação. Observei-a absorta, distraída, por vezes como alucinada, o olhar desvairado a indagar atrás de si ou pelos recantos do grande edifício, de fantasma que a estariam perseguindo, indo e vindo pelas sinistras dependências, sem lograr repouso em parte alguma, as mãos gélidas e suarentas, o corpo tremente, a fronte baça e aljofrada de grossas bagas de suor, ou tecendo seu infindável crochê, agitando-se displicentemente na cadeira de balanço, de forma rude ou grotesca, atraindo a atenção de quem lhe passasse ao pé. Tentei auscultá-la, medicá-la, aconselhá-la. Negou-se a atender, asseverando sentir-se perfeitamente bem. Não obstante, notei a Barbedo da inconveniência dos longos jejuns levados a efeito pela mesma dama, e que se voltara para os deveres religiosos com um fervor positivamente suspeito, pois víamos que passava dias inteiros prosternada diante do altar da capela, correndo interminavelmente as contas do rosário, coberta de véus negros, exasperada a chorar em altas vozes, apavorando-se quando Ana Maria se aproximava,
rogando a clemência dos céus para os próprios pecados, de envolta aos nomes de Esmeralda, do Dr. Souza Gonçalves e até do Liberto Cassiano. Ora, jamais, meu amigo, o compadre estivera mais animado de boa vontade e ternura para com a esposa e a enteada do que nessa ocasião, quando o vero labor de ressurgimentos morais e espirituais nele se operava. Disse-me ele durante a viagem nessa memorável visita: tenho sido ingrato e rude com a pobre Severina e sua filha, senhor doutor, e reconheço que muitos desgostos lhe venho causando. O meu egoísmo e o meu desamor a ambas oprimem hoje o coração e a consciência, e creio já ser tempo de tudo reparar, o que pretendo fazer com urgência. Minha enteada conserva-se ainda solteira, não obstante haver atingido já os 30 anos, e estou certo de que somente a falta de um dote e uma filiação legítima contribuiriam para esse acontecimento. Há anos que Fábio Saboia lhe fez a corte, sem decidir-se a desposá-la. Isso me inquieta, pois Fábio é um homem de hábitos boêmios e durante 5 anos eu estive alheio ao mundo, submerso no inferno da minha revolta, permanecendo ainda 2 na capital. Não compreendo a dilação desse homem em realizar o consórcio ou abandonar a ideia. E tampouco a perseverança de Ana Maria, acomodada até a tão longa espera. Farei agora o que desde muito deveria ter feito. Dar-lhe-ei um nome e um dote razoável. Esmeralda ficará contente. Louvei as intenções do meu amigo, apreciando-lhe as nobres disposições. Todavia, não sendo possível dilatar minha permanência em Santa Maria, regressei com presteza à capital, deixando-o ali para solucionar seus delicados impasses domésticos, certo de que não se demoraria senão o tempo estritamente necessário. Por essa época, Antônio Miguel atingira os 17 anos e recebia educação razoável com professores de X, dado que Barbedo, em memória da filha, cercava-o de todos os cuidados e atenções. O jovem liberto, porém, que dificilmente ocultava a olhos estranhos a aversão, o terror mesmo que nutria pelas 2 mulheres, pedira ao padrinho desta feita que o levasse consigo para a capital, visto que Santa Maria se lhe tornara local abominável, com ausência desde a morte da madrinha, de quem jamais pudera esquecer, ao que revidou o velho comendador. Não, és o futuro administrador dos meus bens e será indispensável sua permanência aqui, a fim de te habilitares nos mistérios agrícolas em geral. Conforta-te, meu filho, na certeza de que tua querida amiga e protetora não morreu. Ela vive, ó sim, em uma outra vida existente para além dos umbrais do túmulo. É feliz e fala-me frequentemente, e eu lhe falo, vejo-a e ela me vê. E entrou a explicar ao pequeno estudante os acontecimentos decorridos em nossas reuniões íntimas, arrematando ao findar da exposição. Asseverou-me ela que não se demorará muito tempo no além-túmulo, que virá renascer entre os homens novamente, que ainda terei a satisfação de revê-la pequenina e saltitante em meus próprios braços, que será descendente ainda do meu próprio sangue, que deseja receber o nome de Pâmela, em homenagem a uma amiga de infância deixada em Coimbra, e que em ocasião oportuna fornecer-me-á os dados para que a reconheça. Ora, eu pretendia desfazer-me desta fazenda, onde tantos dias amargurosos atravessei e onde as recordações se avolumam, torturando meu infeliz coração. Amo-a, porém, porque fui feliz com minha primeira esposa. Aqui expirou ela, e nestes mesmos recintos nasceu e morreu minha filha. Considero profanação à memória de ambas o desfazer-me dela. Portanto, assim sendo, conservá-la-ei para o retorno de minha filha, a qual me afirmou que voltará à terra em tarefas nobilitantes, de realizações nos campos do amor ao próximo. Sei que tenho errado muito, meu caro Antônio Miguel. Tenho esquecido até hoje aqueles que sofrem e choram.
mas tenho também sofrido e chorado tanto quanto esses de que me esqueci. Agora, no entanto, desejo reabilitar-me, contribuindo ainda para facilitar a missão de minha filha muito amada. Orarei ao Senhor Deus daqui por diante, para que me conceda a suprema graça de conhecer a nova personalidade terrena de Esmeralda de Barbedo. E depositarei em suas mãos esta fortuna adquirida com o suor do braço escravo e sob o pungir de suas lágrimas, para que ela própria, que foi o seu anjo bom encarnado nesta casa, possa redimir seu pobre pai por meio desses bens que não me concederam felicidade, mas que a seu critério poderão estancar lágrimas e suavizar fadigas. Creio não merecer do céu tão vultuosa concessão, visto que me escasseiam méritos, mas adquiri a fortaleza da fé durante o estágio da provação terrível, e agora confio, meu caro Antônio Miguel, na misericórdia do Eterno. E ele, que me permite ver e falar a minha filha morta há 7 anos, também atenderá a meus brados fervorosos para que me permita a graça de conhecer com precisão o seu retorno. Silêncio comovedor estabeleceu-se. Antônio de Maria tinha as faces inundadas de lágrimas. Extasiado, o moço liberto, atento, deslumbrado ante a exposição que lhe fazia os olhos, vivos como quem recompusesse nos ferrolhos mentais o panorama das recordações adormecidas, desfez rudemente o harmonioso ambiente com a seguinte interpelação, enquanto sua mãe, que se encontrava presente, pois Barbedo solicitava com frequência a companhia de ambos, desde sua chegada ao antigo domicílio, fitava-o com inquietação e assombro. Nhô Bentinho não apareceu também? Não disse nada? Nada? Barbedo levantou-se vivamente, depôs o cachimbo sobre a mesinha ao lado e, sem responder, pôs-se a medir a extensão do aposento em passadas largas e agitadas. Contrariada, a colaça de Esmeralda advertiu. Cala a boca, negro excomungado, vai dormir. Todavia, revelando-se inquieto, talvez exausto de guardar o teu terrível segredo de tantos anos, Antônio Miguel prosseguiu. Por que, mãe? Eu também já vi a alma da madrinha Esmeralda, mas não estava sozinha. Nhô Bentinho ia junto dela. Surpreso, o antigo escravocrata parou de chofre e bradou rudemente. Cala-te, rapaz. Bem sabes que esse nome execrado jamais deverá ser pronunciado sob o teto em que viveu minha filha. O moço negro, porém, levantou-se também altivo e destemeroso e fitando o titular. Por quê? Que fez ele para ser assim odiado? Antônio Miguel, cala-te, retira-te da minha presença, repetiu o recém-convertido à doutrina do invisível. Dir-se-ia, porém, que a Suprema Justiça, rigorosa e fiel, descia finalmente a redimir o desgraçado que morrera infamado pela palavra sincera de um adolescente ainda incapaz de um sofisma ou de uma infâmia. Padrinho comendador, revidou ele, Nhô Bento José não matou madrinha Esmeralda. Eu estava no quarto, eu vi madrinha Esmeralda morrer e me lembro de tudo muito bem. Aterrorizada, Maria Rosa ocultou o rosto entre as mãos e murmurou tremente. Virgem Maria Santíssima, tende piedade de nós. Estupefato, Barbedo estacou, fitando o afilhado com assombro, os olhos dilatados, como se aterrorizantes visões interiores o alertassem para revelações surpreendentes. Por um instante, sua mente, agora já normalizada, depois de tantos anos de revolta e inconsequências, retornou ao trágico dia de agosto de 1886. E sob o impiedoso retrospecto das recordações que subitamente acudiram na tortura expectante da dúvida que acabara de ser criada, reviu os detalhes que então lhe escaparam, e pálido e abalado murmurou incerto. Sim, lembro-me agora. Tu estavas no quarto, estavas enfermo, tua mãe saíra.
Oh, tu viste Esmeralda morrer? Tu? E esqueci-me de ti? E ninguém mais sabia que estavas ali desde a véspera. Antônio Miguel repetiu sereno, impressionado pelo acento de firmeza das expressões. Meu Bento José estava inocente. Não foi ele que matou a madrinha Esmeralda. Oh, vociferou em brado lancilante, meu infeliz compadre e amigo de tantos anos. Quem foi então, desgraçado? Estás louco? Não sabes o que dizes. O pequeno liberto iria certamente responder, lançando tremenda acusação, provavelmente desgraçando-se e desgraçando a própria mãe, arriscando talvez a própria vida. Todavia, subitamente, Severina Soares, que como sempre estivera à escuta, irrompeu na sala qual sinistro meteoro. O olhar desvairado, as atitudes alucinadas de incontrolável desarmonização nervosa, e vociferou, agravando o pânico. Não o creias, Barbedo, não o creias. Este miserável negro não estava no quarto, não estava. Eu não o vi lá. Investiu como louca para o pequeno liberto, tentando estrangulá-lo, a boca espumante, os dentes cerrados, bramindo 1000 blasfêmias soezes. Cala-te, negro maldito, ou também morrerás como a outra sim, que também queria falar demais. Indescritível pânico seguiu-se. Entardecia e alguns funcionários permaneciam ainda pelas imediações. A cena insólita desenrolava-se na antiga sala de estar de Esmeralda, cujos aposentos seu pai preferira habitar desde o evento do seu trespasse. A custo conseguiu o comendador libertar o afilhado das garras da alucinada mulher, ao mesmo tempo que Maria Rosa bradava por socorro e serviçais acorriam assustados e prestativos. Resoluto, o infeliz titular tenta subjugar a esposa, a qual, no entanto, solta-se de suas mãos para encará-lo de frente e atirar-lhe este desafio na confissão suprema que o abatia irremediavelmente. Sim, sim, comendador Barbedo, como a outra, a única que tudo mereceu de teu coração. Não foi Bentinho quem a matou. Oh, não, Barbedo, e nem fui eu. Foste tu, desgraçado, foste tu mesmo, servindo-te das minhas mãos que apertaram a toalha. Foste tu, com teu egoísmo feroz, que por desejares tudo para ela, negaste a minha pobre filha o favor da paternidade, que entre lágrimas e humilhações eu te suplicava, pois eu amava tanto a minha filha como tu amavas a tua. Foste tu, Barbedo, e não eu, e nem Bentinho, a quem também mataste e que morreu inocente sob teus maus tratos. Estava cegos, homem desalmado. Vivi anos a implorar migalhas do teu coração, da tua honradez, que nos reabilitassem do opróbrio que recobria nossas vidas. Do teu ouro para minha desgraçada filha, que paupérrima era obrigada a conviver numa sociedade que mede as criaturas apenas pelos bens que possuem. Mas tu negaste. A todos os meus desesperados, arrazoados e humilhantes súplicas pisastes, enlouquecido pelo amor daquela a quem por isso mesmo terminei odiando até a exasperação, porque tudo roubou a minha filha, até mesmo o único homem que esta amava, até a possibilidade de obter um nome, uma filiação, até a própria honra, pois que Ana Maria se viu atraiçoada pelo noivo que nela mais não enxergou do que a filha sem pai, a mulher sem consideração nem haveres, incapacitada, portanto, para enaltecer uma aliança matrimonial. Desgraçado e orgulhoso Barbedo, ó réprobo a quem hoje odeio, se a minha filha foi prostituída, tal qual sua infeliz mãe, a tua está morta, e bem morta, e fui eu que a matei, Barbedo, ouviste? Eu, Severina Soares, matei tua filha, e não Bentinho. E Miguel diz que tudo viu? Oh, que ele então explique tudo, ha, 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 ha. Moleirão e piegas romântico, que nada observou ao certo na cegueira desse amor egoísta, que somente via a própria filha, o seu sangue e nada mais. Teu genro adorava a imbecil,
E naquela manhã, o que ele dela desejava era a assinatura de repúdio ao teu ouro maldito, a tua fortuna obtida sob as crueldades do cativeiro e a qual ele desprezava. Pois que ele era um cavalheiro honrado, capaz de, pelo próprio valor, e não sob o látego do chicote sobre o lombo dos negros, adquirir uma que ofuscasse a tua. Adorava assim como tu acima de tudo neste mundo. Eu odiava ambos, porque os via felizes, enquanto minha filha era desgraçada. Odiava até mesmo a ti, malvado e impiedoso, e desejei ver-te sofrer tanto como eu própria e minha filha sofríamos sob o seu teto maldito. E por isso estrangulei-a. Eu, Barbedo, estrangulei tua filha com a toalha de bentinho. Mata-me agora, mata-me, que a vida há muito se extinguiu para mim, desde o dia em que finalmente compreendi que nunca mereceria de ti, senão o desprezo com quem sempre me trataste. A infeliz parecia exausta e sucumbida. Orientado por uma serenidade que não se adivinharia oriunda de um frio desespero ou de misericórdia e intervenção espiritual, o rico titular amparou a esposa, forçando-o a sentar-se, quando a viu agitada por um pranto violento e suspeitoso de irrupção de uma inevitável demência. Juvencio, o velho farmacêutico, apresentou pressuroso drogas calmantes, enquanto, estarrecidas, as testemunhas da patética cena se quedaram silenciosas. Pálido, mas sereno, aquele altivo homem, a quem as desditas domésticas pareciam implacavelmente perseguir, deixou que os próprios pensamentos se reportassem às nossas humildes, mas abençoadas reuniões íntimas de São Cristóvão, enquanto o silêncio pesou em torno, e recordou a promessa feita à própria filha, que lhe exigira no sentido de perdoar, sem mesclas de estremecimento ou rancor ao algoz que a ferira. Então supusera ele que Esmeralda se reportara ao esposo, a quem ele próprio atribuíra o assassínio. Eis, porém, que a surpreendente confissão de Severina rasga aspectos novos naquele imenso drama, cujo epílogo não fora demarcado ainda. E revelando, pois, singular serenidade, sentou-se ao lado da infeliz pernambucana e exclamou em tom brando, conquanto firme e resoluto: Confie em mim, Severina, nenhum mal te advirá. Prometo-te, porém, dizer toda a verdade que sabes, somente a verdade do que aqui se passou há 7 anos. Chamou outro sim Antônio Miguel e interrogou-o, sob o terror de Maria Rosa, que se contraía ante o inesperado acontecimento. O adolescente descreveu com minúcias quanto lhe permitiu as recordações aos seus 10 anos. Severina não protestara. Antes, instada pelo marido, animada por Juvencio, narrou os pavorosos detalhes que já conhecemos, os quais tanto já lhe vinham obsediando a consciência. E Ana Maria, por entre protestos e gritas, capturada quando já se dispunha a empreender fuga comprometedora, entrou em minúcias apavorantes, tudo esclarecendo e reconstituindo, a pedido de Barbedo, as cenas trágicas da emboscada na alcova, da facilidade fria e dissimulada com que ambas agiram, servindo-se das passagens, por assim dizer, falsas dos singulares compartimentos. O estrangulamento atroz da pobre moça, colhida de surpresa, o móvel do assassínio. Terror de que ele mesmo, Barbedo, fosse inteirado da autoria das cartas anônimas, como a maléfica frieza de ambas ante o martírio de Sousa Gonçalves e Cassiano Sebastião. Fizera-o por entre pranto convulso, desculpando-se a cada palavra, alegando a desesperação da profunda paixão que nutria pelo infeliz advogado, ajuntando súplicas de perdão e misericórdia, e acusações a Fábia Saboia, apontando como autor das cartas que deram a causa à infernal tragédia. Acabrunhado até o desalento, meu infeliz compadre não sabia o que fazer.
Informar as autoridades seria romper o compromisso com uma entidade de além-túmulo, Esmeralda, firmado numa reunião sublime em que favores do alto sobre ele desciam a invocação do nome sacrossanto de Jesus. Silenciar, no entanto, seria tornar-se cúmplice do assassínio da própria filha, conservando ainda sempre algoz implacável dos desgraçados que sucumbiram sob a dor dos maus tratos, daqueles que, em presença da justiça, foram envolvidos por conceitos falseados pela paixão dos sofismas. No entanto, já no dia imediato, temendo outros desagradáveis acontecimentos, a consciência a bramir remorsos do passado, o administrador de Santa Maria e Juvencio, antigos acusadores do desgraçado idealista Bento José de Sousa Gonçalves, adiantaram-se ante sua indecisão e, sob o impulso lógico do temor de Deus e as leis humanas, participaram as autoridades de X a inacreditável descoberta. Iniciou-se, então, o que se deveria proceder 7 anos antes, isto é, um inquérito sereno, muros adentro de Santa Maria, investigações minuciosas e lógicas, isentas de paixões partidárias e sofismas soezes. Chamadas novamente, Maria Rosa e Joanita, desta vez, não temeram revelar quanto sabiam. Perante autoridades e testemunhas respeitáveis, Severina Soares e sua filha novamente reconstruíram o abominável crime no próprio local do sinistro. Ao entendimento geral, então, pretendendo-se a verdade simples e lógica, que paixões pessoais e políticas não conseguiram ou não desejaram enxergar. E até mesmo Fábio Saboia, convidado a esclarecimento, uma vez citados pelas criminosas, houve de se explicar o que fez a estas acremente, acusando e à espera de um processo em regra. Não obstante, conquanto o Dr. Sousa Gonçalves e Cassiano Sebastião não houvessem sido julgados, a justiça é sempre desagradável rever processo para a reabilitação de um réu reconhecido inocente após a morte. Por sua vez, Barbedo, reabilitando a memória do genro, provaria insofismavelmente o crime de Severina e de sua filha, levando-as, quiçá, à condenação, faltando assim a palavra empenhada com a filha ao se comprometer a perdoar o algoz. Ora, em juízo, a queixa contra Severina Soares e Ana Maria Soares deveria partir do pai da morta, contra a própria esposa ou de seus advogados por ele. Barbedo não apresentou essa queixa, não assinou petições, como não constituiu advogados. Por sua vez, o estado moral e mental da ré, agravando-se assustadoramente após os choques das dolorosas circunstâncias, fizera indispensável a intervenção de hábil especialista, que a considerou irresponsável e carente de permanência indefinida em um sanatório de loucos ou casa de saúde. Ao passo que Ana Maria, aterrorizada ante o que lhe poderia ainda acontecer, desprezada pelo sedutor que jamais a ela e a mãe supusera autoras do abominável delito, incapacitada de continuar sob o teto generoso que abrigara nos dias adversos, foge sem constrangimentos para a terra natal, onde desapareceu sob o escárnio da prostituição e sob a atroz recordação das desgraças a que dera causa os seus despeitos e intrigas.